Primeira Epístola de João, capítulo 1, a partir do versículo 1. Rosa vai ler até o primeiro versículo do capítulo 2. Amém. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Glória a Amém. Deus. A profundidade do que foi lido aqui é enorme. Nós temos aqui muitos ensinamentos importantes. Mas nós vamos focar aqui na questão da batalha espiritual, no sentido de que, se nós não aplicarmos na nossa vida o que nós acabamos de ler aqui, o maligno ele encontra uma oportunidade para oprimir nossa vida, oprimir nossa alma e nos levar até a outros pecados. Então, podemos aqui enfatizar o versículo 7, que diz: se andarmos na luz, como ele na luz está, o Senhor Jesus Cristo na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como você deve saber, o sangue de Jesus foi vertido na cruz para remissão dos nossos pecados. A primeira referência no Novo Testamento que nós encontramos a respeito disto está em Mateus, capítulo 26, versículo 28, onde o próprio Senhor Jesus, realizando a ceia, na noite em que ele foi traído, ele declarou que o seu sangue estava sendo derramado para remissão dos pecados de muitos. Esses muitos são todos aqueles que nele creem. O crer em Jesus não é apenas um mero acreditar. E aqui está uma questão importantíssima, porque desde o século V, com a tradução da Vulgata, que foi a tradução do texto grego do Novo Testamento, e não apenas o Novo Testamento, mas o Antigo também, em hebraico, com a tradução da Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, para o latim, tradução feita por Jerônimo, houve uma perda do entendimento do que significa crer, que em grego, como verbo é pisteu e como substantivo é pistes. O sentido de fé no Novo Testamento, da palavra pistes, deste substantivo pistes, que é conjugado como verbo no grego, pisteu, lamentavelmente, esse sentido se perde
quando no latim não existe uma conjugação para o substantivo fé. Então, Jerônimo precisou de uma palavra que ele considerou a mais aproximada do sentido fé, de um verbo que pudesse conjugar em latim. E ele, então, usou o verbo latino credere, que em português é crer. E o problema disso é que crer é sinônimo de acreditar e limita o entendimento do que significava fé. Isto trouxe uma perda para fides, em latim, quando fides estava sendo conjugado como credere, porque fez com que perdesse o seu sentido de comprometimento e de confiança. Porque fé, no original, no sentido original, não é apenas acreditar. Eu acredito que Jesus verteu o seu sangue na cruz para a remissão dos meus pecados. Acredito. Ok, você acredita nisso. Mas você confia e você se compromete com esse sacrifício de Jesus, porque fé não é apenas crer, acreditar. Fé é também confiar e comprometer-se. E com esse problema de tradução do grego para o latim, e o português é uma língua latina, mas até no inglês, que não é uma língua latina, lamentavelmente, houve esse problema, né? Até no inglês. Então, em vários idiomas houve esse problema. E com a questão da tradução, eu não vou dizer que nós temos que, então, fazer uma nova tradução e inventar um verbo para fé. Não vai adiantar. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas já confundem fé com crença. As pessoas pensam que fé é uma crença, é uma doutrina, digamos, religiosa, quando, na verdade, fé é um estar ligado, é um estar unido. A fé é o que nos une, é o que une o ramo à videira verdadeira, para que nós, ligados a essa videira verdadeira, que é Jesus Cristo, possamos dar muito bom fruto. Então, é a fé que faz essa ligação. Só que a fé é precisamente a ligação. Eu estou unido a Jesus Cristo. Eu quero andar como ele andou. E a primeira epístola de João trata disso com profundidade. E ela já começa indo direto ao ponto. Quando é que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? E lembrando, foi por meio do seu sangue vertido na cruz que o diabo, os seus demônios foram derrotados. Por meio, saúde, meu amor. Por meio do seu sangue vertido na cruz é que houve a nossa vitória para a glória de Deus. E, no entanto, se nós não estivermos em Cristo, o sangue dele não nos purifica de nossos pecados. Então, isso é muito importante. Há pessoas que apenas acreditam em Jesus, mas não querem seguir seus ensinamentos. Elas estão separando a pessoa de Jesus dos ensinamentos de Jesus. Elas não querem comprometimento. Não querem. Este é o pior problema, principalmente do meio protestante. É o pior problema. É o pior problema. A falta do entendimento de que não basta acreditar em Jesus para a remissão dos pecados, se esse acreditar for cínico, for um acreditar interesseiro, for uma graça barata, como Dietrich Bonhoeffer muito bem especificou, rotulou, graça barata, esquecendo-se que um alto preço foi pago pela nossa salvação. A graça de Deus, ela resulta em comprometimento. Quem não se compromete em seguir Jesus, não está nele. Vejam que aqui mesmo em João, no capítulo 2, versículo 6, está escrito. Leia, meu amor, por favor. Falando sobre Jesus Cristo e nós.
2 João 2,6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, você está nele? Você está em Jesus? Eu estou em Jesus? Se nós estamos em Cristo, nós temos que andar como ele andou. Amém. E qual foi a maior lição que o Senhor nos deu? O perdão. O perdão. Glória a Deus. Muitos que se dizem discípulos de Cristo, que dizem ser cristãos, estão com problema para perdoar. Problema para perdoar. Alguns com problema para perdoar a si mesmo. Agora há pouco, Rosa leu para mim uma pergunta de um querido irmão aqui no chat, que disse ter dificuldade de perdoar a si mesmo. E o que foi que eu respondi, amor? Qual é a chave para a gente conseguir perdoar a si mesmo? Oração. Oração. Uhum. Oração, irmãos. Oração. Qualquer dificuldade que tenhamos Sempre. para andar como Jesus andou, para praticarmos os seus ensinamentos, a começar pelo perdão, é a oração. E, de fato, às vezes é mais fácil a gente perdoar outra pessoa do que nós nos perdoarmos. Mas então, aí entra o exercício de humildade. Temos que nos perdoar porque temos que compreender que somos falhos. Então, temos que aceitar esse fato. Somos falhos. E, como seres humanos falhos, nós temos que compreender que erramos. Agora, quando nós compreendemos o poder que foi liberado por meio do sacrifício de Jesus na cruz, poder do seu Espírito Santo derramado em todo aquele que nele crê, quando compreendemos esse poder transformador do Espírito Santo, então nós compreendemos também que ele nos dá poder para perdoar. Perdoar o nosso semelhante, perdoar a nós mesmos e não andarmos mais na prática do pecado. Lê novamente, por favor, meu amor, o versículo 1 do capítulo 2. 1 João 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Para que não pequeis. Para que não pequeis. Amém. Não é para continuarmos no pecado. E muitos que se dizem cristãos pensam que podem passar o mês inteiro pecando e quando chega no dia da ceia do Senhor, aí se acerta com Deus. Para no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, já saindo da reunião, fala mal dos irmãos, critica, julga, e dali para o restante do mês é aquele mergulho no pecado. Mas se diz cristão. Se diz cristão. E acha que é o tomar da ceia que vai lhe purificar dos pecados. Não. O que lhe purifica dos pecados é você estar em Cristo. Você está em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem não está, não adianta participar de ceia do Senhor, ou santa ceia, se você preferir. Não adianta. É pura hipocrisia. Pura hipocrisia. Então, não estou com isso desprezando que tenhamos que cear com os nossos irmãos. Mas nós aqui, por exemplo, quando fazemos a ceia, é uma ceia mesmo. É um momento de comunhão. Comer junto, que começa lembrando que essa comunhão nós temos porque o sangue de Jesus foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Um alto preço foi pago para que todos nós bebamos do mesmo Espírito Santo e possamos dele nos alimentar, de Cristo, do Senhor Jesus, dos seus ensinamentos. Quem despreza o ensinamento de Cristo, a palavra de Deus ensinada por Cristo, não adianta comer um pedaço de pão, porque está desprezando o pão da vida. Tá? Então vejam aí a hipocrisia. Quantas pessoas querem comer o pedaço de pão e desprezam o pão da vida? Desprezam o ensinamento de Cristo, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tudo que Jesus ensinou é de Deus. E há pessoas que desprezam
o que Jesus ordenou, o que Jesus nos ensinou, que é uma ordenança, tudo, mas querem dizer que são de Cristo. Não querem perdoar, não querem pedir perdão, fazem o mal até a quem lhes faz o bem, mas dizem que são de Cristo, ou a quem lhes fez o bem, não têm gratidão, né? E dizem que são de Cristo, hein? Não sabem honrar aqueles que os abençoaram. Como eu disse aqui, alguns pagam até o mal pagam o bem com o mal. E a palavra tem um alerta a respeito disso, hein? Fica a advertência aqui. Aquele que paga o bem com o mal não sairá da sua casa. É um alerta que eu deixo aqui. E há pessoas que se dizem cristãs, que são ingratas, que pagam o bem com o mal, que são maledicentes, falam mal do próximo por trás, que julgam, enfim, e acham que estão salvas, hein? Por isso Jesus nos deixou o alerta de que no dia do juízo será um dia de muita surpresa. Muitos dirão: profetizamos em teu nome, fizemos milagres em teu nome, expulsamos demônios em teu nome. E o Senhor dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque essa palavra conheci é uma palavra que diz respeito à intimidade. Ou seja, nunca houve intimidade entre nós. Vocês nunca estiveram em mim, vocês estavam apenas na religião, mas não em mim. É o que o Senhor Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7. Nunca vos conheci. Nunca houve intimidade entre nós. Vocês nunca realmente me amaram. Porque em João capítulo 14, a partir do versículo 15, está dito que aquele que o ama guarda os seus ensinamentos. Muito bem. Então, para que o sangue de Jesus foi derramado? Em primeiro lugar, para a remissão dos nossos pecados, mas também para a libertação da prática do pecado. Veja que no versículo 1 do capítulo 2 de 1 João, que Rosa leu aqui, lê novamente, meu amor, por favor. É importante enfatizar Sim. isso. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Para que não pequeis. Então, não é normal que alguém que está em Cristo continue sendo fofoqueiro, sendo hipócrita, falso, sendo egoísta, sendo ganancioso, sendo orgulhoso, soberbo, mau, mentiroso. Né? Não é normal isso aí. Não. É promíscuo, né? E até procure, né, ver coisas promíscuas. Então, isso não é normal. Tem alguma coisa errada. Você não está em Cristo, hein, se você está assim. Você está só na religião. E uma religião que não te salva. Porque nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé em Amém. Cristo Jesus. Amém. Tá? E quem realmente está em Cristo vai praticar boas obras, não o pecado. O mesmo texto que diz que pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, ele prossegue dizendo que as obras são para que nós andemos nelas, as boas obras. Deus preparou as boas obras para que andemos nelas. Leia depois Gálatas capítulo 2, e você vai encontrar isso aí, tá? Então, deixa eu até, peraí, me perdoe aqui que eu acho que... Não, Efésios, perdão, tá? Efésios capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2. Agora, em relação à questão da libertação dos demônios, né, por meio do sangue de Jesus, Colossenses 2, versículo 12 a 15. Você quer ler também, meu amor? Posso sim. Colossenses. Nossa, está muito frio aqui, eu estou com 2 casacos. Bem frio. Tá Minha mão bem, tá gelada. tá muito frio aqui. 2.
Colossenses 2, versículos de 12 a 15, por favor. Amém. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deles Deus. triunfou. Louvado seja Glória a Deus. Deus. Agora, uma passagem muito importante também em relação a isso. Aliás, aqui no versículo 12 é mencionado o batismo. Muitos não compreendem que o batismo é o momento de ligação, é o momento em que publicamente estamos reconhecendo a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, estamos publicamente declarando que queremos morrer para o que Paulo chamou de o velho homem, para as práticas pecaminosas na qual nós andávamos e queremos agora ressuscitar em Cristo, queremos ser uma nova criatura em Cristo. E este ressuscitar, ele já começa agora, não é só depois da morte, tá? Física. Então agora, meu amor, por favor, Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Quem puder acompanhar aí na sua Bíblia, por favor, acompanhe. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 6. Amém. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então veja, se nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, então, como diz o capítulo 1, versículo 21, estamos acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Porque nós estamos em Cristo. Amém. Efésios, capítulo 1, versículo 20, diz que Cristo, ressuscitado dentre os mortos, está à direita de Deus Pai nos céus, acima de todo principado e poder. E vejam, nós já tínhamos lido em Colossenses, capítulo 2, do 12 ao 15, que foi na cruz que o Senhor conquistou tal posição espiritual muito acima e à destra do Pai, pelo seu sacrifício perfeito, tornando-se o único mediador entre Deus e os homens, aquele que faz a nossa mediação entre Deus e os homens. E nós encontramos aqui, no versículo de número... no versículo 2, que há ainda atuando no mundo um príncipe das potestades do ar, um espírito que opera nos filhos da desobediência. Então, há uma oposição maligna tentando, vocês sabem disso, é claro, tentando levar as pessoas ao pecado, mantendo-as presas, mantendo-as oprimidas ao pecado. Mas em Cristo nós temos poder no nome dele, no nome de Jesus, nós temos poder contra essa opressão. No nome de Jesus nós ordenamos e os demônios saem. No nome de Jesus nós ordenamos e a opressão que tenta nos levar ao pecado, ela se retira.
mas nós temos que querer essa novidade de vida. Amém. E para isso nós temos que orar, Senhor, Uhum. enche-me do teu Espírito Santo, eu me arrependo de todo e qualquer pecado, confesso a ti e rogo-te pelo teu Espírito Santo, enche-me do teu poder, e uma vez cheio desse poder, pela fé, então você ordena aos demônios que eles saiam, que eles se afastem de você. Que foi o que eu, por exemplo, fiz na madrugada de 2 dias atrás, quando acordei tendo uma batalha espiritual em sonho, e depois que orei, eu ordenei que o maligno se retirasse da nossa casa, da nossa família, e assim nós temos que fazer. Porém, para que nossas orações sejam ouvidas, é necessário nós estarmos em Cristo. Amém. É necessário que nós tenhamos a correta intenção de sermos discípulos de Cristo. E não sem vergonhas, safados, que, por interesse, buscam Jesus. Por interesse. Querem a sua salvação, mas não querem ser libertos, andar realmente em novidade de vida. Querem permanecer no pecado. Então, quem quer permanecer no pecado está enganando a si mesmo. Uma coisa é você ter dificuldade para abandonar um pecado, mas você quer abandonar o pecado. Outra coisa é não querer abandonar o pecado. Outra coisa é ter prazer em falar mal de alguém por trás, de ser fofoqueiro, intrigueiro. E eu insisto nesse ponto porque esse é o maior problema no meio dos que se dizem cristãos. A intriga, a fofoca, a maledicência. E muitas vezes mascarada com piedade. Mascarada de que maneira? Olha, eu vou te contar isso aqui, mas é para você orar, tá? E tá falando da vida do outro. É para você orar, tá? Conta para ninguém, não. Fiquei sabendo, mas é para você orar. E aí aquele que recebeu a fofoca, ele vai passar adiante dizendo, estou te contando para você orar também, tá? Fulano caiu no pecado, vamos orar por ele. Fulano caiu no pecado, o que Jesus ensinou? Não é para você espalhar o pecado de ninguém. É para você procurar o seu irmão, conversar com ele, mostrar para ele o erro. Não é para você espalhar para o irmão. Certa vez, um querido irmão, quando eu estava pastoreando localmente, veio falar comigo de outra pessoa. Pastor, você sabe o que fulano fez? E eu perguntei, é coisa boa ou coisa ruim? É claro que é coisa ruim. Falei, então eu vou te fazer uma pergunta. Você já falou com esse irmão que fez isso aí que você vai me contar? Não, estou contando para o senhor primeiro. Eu falei, não, então não quero saber. Você não me conte. Ah, mas o senhor é o pastor, o senhor tem que saber. Tenho que saber depois de você ter falado com seu irmão. Então, não me fale do seu irmão alguma coisa má, alguma coisa ruim, sem que primeiro você vá falar com ele. E detalhe, se você falando com ele, ele se arrepender, nem me conte, nem me conte. E aquele era um irmão que volta e meia, né, ele ficava semeando aí algumas coisas desagradáveis entre os irmãos, né? Mas sempre com um pretexto de santidade. Não, nós temos que zelar pela santidade na congregação, né? E ficava sempre procurando o erro dos outros, sempre procurando o erro dos outros, e se achando melhor que os outros, né? Ainda que não dissesse isto, mas se portava dessa maneira. Então, esse é um problema crônico em congregações, que tem que ser tratado com esta gravidade que estamos falando aqui, porque é uma questão de salvação. Há pessoas que pensam estar em Cristo e estão no pecado, porque estão na fofoca, estão na intriga, estão na maledicência, estão entrando em contato com irmãos para falar mal de irmãos. E a palavra diz claramente na Epístola de Tiago que isto é pecado. Isto é pecado. Tiago, capítulo de número 4, versículo 11. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei.
e se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Tu, porém, quem és que julga a outro? Meu Deus. Paremos de falar da vida dos outros, que cada um cuide da sua própria vida. Queridos irmãos, quantas pessoas perdidas, achando que são salvas. E o pior, mesmo ouvindo este ensinamento importantíssimo, vão continuar fazendo isso, porque estão naquele mantra. Tem nada a ver, tem nada a ver, tem nada a ver. Você vai ver no dia do juízo. Você que se coloca como juiz do seu irmão. Você que sabe do pecado de alguém e ao invés de falar com esse alguém, você vai falar dele por trás. Hipócrita. Você não é discípulo de Cristo, não é. Pode ter rótulo de santo, mas não é discípulo de Cristo. Ainda em Efésios, meu amor, no capítulo 6, capítulo 6, versículos de 10 a 19. Versículos de 10 a 19. Por isso que eu falei 6 do versículo 10. Uma junção de tudo. 6 de 10. Capítulo importantíssimo, muito conhecido, Efésios 6, do versículo 10 a 19. A nossa batalha espiritual não é contra as pessoas que lutamos. Então, se você sabe de um irmão que você julga estar no pecado, talvez nem esteja. Talvez nem esteja. Talvez você esteja chamando de pecado o que não é pecado. E aquele irmão tem a consciência dele tranquila. É disso que Paulo fala em Romanos 12. Tá? Em relação, por exemplo, a fazer diferenças entre dia e dia, entre comer uma coisa ou não comer. E aí você se escandaliza, né? Porque o seu irmão ele tem um entendimento diferente de você. Tá? Quem vai cuidar da vida dele é Deus, não é você. Agora, se isso te incomoda, converse com teu irmão. Não fique espalhando para os outros, falando por trás, seu covarde. Efésios, capítulo 6, versículo 10, nos lembra que a nossa luta não é contra irmãos, não é contra pessoas. Não temos que ficar contra pessoas. O inimigo quer que fiquemos contra pessoas. Agora, vamos para Efésios 6, versículo 10 em diante. Até o 19, meu amor. Amém. Até o 19, por favor. Prestem muita atenção. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Percebam como termina este ensinamento. Glória a Deus. Nos lembrando da importância da vigilância e da oração. Vigiando nisto o quê? Vigiando para estarmos em Cristo. Amém. Vigiando para não cairmos nas astutas ciladas do diabo, que tenta nos enganar, nos fazendo acreditar que pessoas possam ser o alvo. Quando o alvo são os demônios, quando o alvo é o próprio diabo. Não temos que ficar em briga, em luta, em contenda uns contra os outros.
Não tem que os calvinistas ficarem em guerra contra os arminianos e vice-versa. Não tem que o pré-tribulacionista ficar em guerra contra o pós-tribulacionista e ambos contra o mesotribulacionista e uns contra os outros. Não tem que o amilenista ficar em guerra com o pré-milenista ou pós-milenista. Por favor, nossa luta não é contra carne e sangue. Todas essas questões não são questões salvadoras, são questões circunstanciais. Batismo por aspersão, por imersão, o importante é a compreensão do seu significado. Aí ficam em guerra. Houve mortes, muitas mortes, séculos passados, por causa disso. Criança pode batizar, não pode batizar? Os pais é que vão responder por isso. E se depois a criança crescer e quiser ser batizada de novo, que seja. Então, eu fico vendo essas brigas entre irmãos que caem direitinho nas ciladas do inimigo. Brigas de denominações. Paremos com isso. E todos de denominação unidos contra quem congrega com a máxima simplicidade, sem fazer parte de nenhuma denominação. Temos o direito de congregar assim ou não. E se não temos, então nos provem que não temos. Até agora ninguém me provou. Então, essas brigas, e quem congrega sem denominação também não tem que julgar quem congrega com denominação. Se ele prefere assim, amém. Amém. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós. Eu tinha falado Romanos 12, é Romanos 14, né? Aquele trecho que eu falei de quem come isso, quem come aquilo, é Romanos 14. E lá Paulo diz, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, versículo de número 12. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E ele falando o quê? Para que não nos julguemos mais uns aos outros. Versículo 13. Romanos 14, 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo no irmão. Cada um vigia a sua própria vida. Cada um tome conta do seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Guarde o teu coração. Ore para que o Espírito Santo de Deus guarde você em Cristo. Em Cristo, que nos perdoou. E ele nos perdoou para quê? Para que nós também perdoemos da mesma forma. Então, vejam, é pela oração que nós conseguimos isso. Orando, versículo 18, orando em todo tempo. Ou seja, a minha mente ligada com o Senhor o tempo todo. O tempo todo. De que adianta alguém passar 1 hora de joelhos e depois as outras 23 horas do dia com pensamentos errados, desligado de Deus? Quanta hipocrisia religiosa, irmãos. O que o Senhor espera é que estejamos nele, irmãos. É preferível uma oração de 1 minuto sincera do que uma oração de 2 horas, 3 horas, da qual depois a pessoa vai ficar se gabando. Eu oro muito, e ora alto para todo mundo na casa ouvir que ele está orando, e que ele fica horas trancado no quarto orando. Infelizmente, nós já conhecemos as pessoas assim, pessoas hipócritas, que depois ficam se gabando. Eu jejuei 3 dias, eu orei não sei quantas horas, eu passei a madrugada toda orando. Tá contando isso por quê? Porque você quer aparecer, seu hipócrita. Então, é preferível uma oração de 1 minuto sincera, com sincero arrependimento, confissão de pecados, que nos humilhemos na presença do Senhor, do que 1 hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas, 12 horas de hipocrisia religiosa. O que adianta tanta oração e zero de conversão verdadeira, de uma novidade de vida? Terminou de orar, já está falando mal do irmão. Então, queridos, quanta gente perdida pensando estar salva. Misericórdia. Vamos ler a palavra, irmãos, e viver a palavra, irmãos. É pela palavra que somos transformados. Não é por um rótulo denominacional religioso, não. Não estou com isso dizendo que eu condene alguém, tá, que congrega com rótulo religioso. Tudo bem. Tudo bem. Só que não é o rótulo que salva. E o que o Senhor espera de nós? Com o seu sangue vertido na cruz. Em primeiro lugar, que abandonemos o pecado. Romanos capítulo 6.
Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 4. Em primeiro lugar, que não andemos mais no pecado. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos dando poder pelo seu Espírito para que não andemos mais na prática do pecado. O que não significa que, eventualmente, não possamos, infelizmente, pecar. Mas não é que queiramos pecar. Como diziam os antigos, na vida do crente, pecado é acidente. Não é algo planejado, praticado, muito menos. Então, pare com essa mania religiosa de ficar dizendo eu sou pecador, então você vai para o inferno, se você é pecador. Porque pecador, biblicamente falando, é praticante do pecado. E quem pratica o pecado, como está escrito em 1 João, não está em Cristo. Não está em Cristo. E fofoca é pecado. Intriga é pecado. Maledicência é pecado. Inveja é pecado, viu, seus invejosos? Orgulho é pecado. Tá? Romanos capítulo 6, versículos de 1 a 4. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida. Glória a Deus. Andemos em novidade de vida. Como diz em 1 João, capítulo 2, versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se nós estamos em Cristo, temos que andar como Cristo. Glória a Deus. Em santidade e justiça. Amém. Em misericórdia e perdão. Para a glória de Deus. Agora, o mesmo Jesus falava do modo como eu estou ensinando aqui. Eu estou me espelhando nele. Quando Jesus tinha que falar duro, ele falava duro mesmo. Para que as pessoas despertem e sejam salvas. Então, é um ato de amor o que eu estou fazendo. Nós temos que amar muito para fazer o que estamos fazendo aqui, irmãos. Agora, sabemos que há pessoas que vão endurecer o coração, infelizmente. Vão continuar com o coração duro. Fazer o quê? Eu espero que não seja o seu caso. Romanos capítulo 6, 15 ao 23. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma da doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Meditem nisso, por favor. Meditem, meditem, meditem. O que é meditar? É ler aplicando na própria vida. Glória a Deus. Aplicando na própria vida. Veja o versículo 15. Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. De modo nenhum. Se você não está com a sua Bíblia aí, talvez você pense que eu é que estou falando de modo nenhum. Não é a palavra que está dizendo. Eu estou repetindo e concordo com ela.
De modo nenhum. Nenhum. Por quê? Porque o versículo 18 diz: estamos libertos do pecado. Glória a Deus. E somos servos do pecado? Então, continuamos? Claro que não. Somos servos da justiça, Amém. da prática do que é correto. E o versículo de número 19 diz que antes, quando éramos escravos do pecado, servíamos à imundícia e à maldade. Imundícia e maldade. Imundícia de práticas pecaminosas, né? Promíscuas, por exemplo, e a maldade, fazer o mal ao próximo. Agora, em Cristo, não pode haver maldade em nosso coração. Não pode. Minha esposa é testemunha de quantas vezes, né, meu amor, nas orações aqui em casa, eu oro pedindo, Senhor, que o teu Santo Espírito nos sonde, nos mostre se há alguma maldade em nós, livra-nos disso, Senhor. Não pode haver maldade em nosso coração. Você não pode odiar quem quer que seja. Você pode odiar o pecado, odiar o diabo, odiar os demônios, mas não as pessoas. E não querer o mal das pessoas. E não fazer o mal às pessoas. E não falar mal de pessoas. Compreendem? E o que eu digo aqui, eu digo em amor. Embora de um modo contundente, para a sua própria salvação. Em Cristo Jesus. Amém. Estamos aqui mergulhando na palavra, porque é na palavra que há poder. Então vamos compreender que o que o Senhor espera de nós, com a compreensão de que pelo sangue dele nós somos perdoados dos pecados e libertos da opressão demoníaca que faz com que o homem esteja indo para o pecado. O que o Senhor espera? Ele espera que nós, em primeiro lugar, abandonemos o pecado, como acabamos de ler aqui em Romanos. Claro que podíamos ler muitas outras passagens, muitas, irmãos, mas aqui basta, aqui é o bastante. Amém. E o que mais ele espera? Que assim como nós fomos perdoados, também perdoemos. Porque não perdoar é maldade. Não perdoar é maldade. Digo isso em relação a homens, né? O Senhor espera que perdoemos. Porque só há um justo juiz. Nenhum de nós é juiz do nosso semelhante. Só há um. Então, como nós já vimos em Tiago. Então, já vimos que o sangue de Jesus foi derramado para o nosso perdão e libertação do pecado. E o que o Senhor espera de nós? Espera que nós abandonemos o pecado e que também perdoemos. Vamos ver isso primeiro, meu amor, em 2 Coríntios, capítulo 2. Não, perdão, vamos em Efésios. Você está em Efésios? Não, estou agora. Agora, pronto. Efésios, capítulo 4, do versículo 29, até o capítulo 5, versículo 2. Efésios 4, do versículo 29, até o capítulo 5, versículo 2. Amém. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia sejam tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Amém. Como também Cristo nos amou, como também Cristo nos perdoou, assim devemos andar. Amém. Então, o Senhor espera que, assim como Ele nos perdoou, estejamos também nós perdoando nosso semelhante. Vejam que o texto é muito claro, aliás, nós poderíamos ter lido bem antes, né? Nós poderíamos ter começado a leitura do versículo 17, que seria o ideal, mas ficaria muito longo. Né? Nós estamos aí com... Que horas que são agora, por favor?
9h58. Já estamos completando 1 hora de live, então não temos esse tempo, infelizmente. Uhum. Mas o versículo 27 diz, não deis lugar ao diabo. Quantos estão dando lugar ao diabo? E dando lugar ao diabo também como? Versículo 31. Com amargura, né, por exemplo, com malícia, né, tendo malícia no seu coração, maldade no seu coração. Então, por isso ele dirá, no versículo 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, perdoando uns aos outros. Então, se o teu inimigo, aquele que se colocou como seu inimigo, porque no que depender de nós, temos paz com todos. Amém. Qualquer pessoa que entrar em contato com a gente vai tratar bem. Amém. Nós não vamos maltratar. Nós vamos tratar bem. Porque não queremos o mal de ninguém. Porque compreendemos que a nossa batalha não é contra pessoas. O que não significa que tenhamos que manter amizade com qualquer um. Tá? É muito importante entendermos isso. Tá? Nós não temos, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, não é com qualquer um que eu quero manter conversação. Porque há pessoas que, infelizmente, né, dão um mau exemplo, são pessoas que, infelizmente, estão indo por um mau caminho e tentam nos levar juntos. Né? Então, a gente tem que ter sabedoria também. Agora, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. O texto não diz, seja companheiro do teu inimigo. Tá? Não é isso. Então, temos que entender isso aqui. Agora, o texto é claro. Capítulo 5, capítulo 4 ainda, 32. Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. E se não andarmos dessa forma? Daqui a pouco vamos ver a consequência, se não andarmos dessa forma. Agora, meu amor, Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 15. Por favor. Colossenses, capítulo 3, versículos de 12 a 15. Lembram que falamos da armadura de Deus? A armadura de Deus é essa aqui. De quem nós temos que nos revestir? Vamos lá. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Amém. E sede agradecidos, né? Por isso que gratidão está aqui, ó. Gratidão sempre. Amém. Sede agradecidos. Não reclame de nada, não murmure de nada, só agradeça e entregue a Deus e tenhamos paz com todos. No que depender de nós, como está escrito em Hebreus, tenhamos paz, não, em Romanos 12, tenhamos paz com todos. E se não perdoarmos? Agora sim, 2 Coríntios capítulo 2, versículos de 10 a 11, 10 e 11, né? 2 Coríntios capítulo 2. O contexto é o de Paulo ter alertado os coríntios a respeito de alguém que havia pecado e que, então, né, essa pessoa devia ser chamada a atenção em relação a isso. E ao invés de fazerem fofoca dessa pessoa para Paulo, como haviam feito, né, e então exercer o perdão, se aquela pessoa se arrependesse, né, exercer o perdão. E aí o próprio Paulo vai dizer algo muito importante no versículo 11. O 10 e o 11 são importantes, mas o 11 revela quem está por trás das contendas, das dissensões, das brigas, dos ódios, né, e assim por diante, da maledicência,
da fofoca. Então, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque se eu também perdoei alguma coisa, e a quem a perdoei por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos sobrepujados por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Infelizmente, hoje muitos ignoram. Muitos Verdade. hoje ignoram os ardis de Satanás, os ardis do diabo, porque caem nas suas artimanhas, nas suas armadilhas. Irmão brigando com irmão, batista brigando com assembleiano, presbiteriano brigando com o irmão da Universal. Ah, mas ele é da Universal, tá? Mas ele não diz que Jesus Cristo é o Senhor? Então, calma, calma. Se Deus quiser, ele vai dessa denominação para outra, ou então não ter mais denominação nenhuma, que também é um direito de alguém que está em Cristo. Porque os primeiros cristãos não tinham denominações. Tá? Eu imagino que se qualquer um dos nossos irmãos em Cristo mencionados no Novo Testamento, principalmente os apóstolos, viessem para os nossos dias, ficariam estupefatos com as divisões entre os irmãos. Escandalizados, chocados e muito tristes. Muito tristes. Agora imagine a tristeza do Espírito Santo de Deus. Então paremos de ficar condenando, julgando pelo rótulo. Não se julga pelo rótulo. Você provavelmente já comprou alguma coisa iludido pelo rótulo, né? Já aconteceu comigo. Até livro eu já comprei iludido pela capa. Então não se julga um livro pela capa. E não se julga também um produto pelo rótulo. Só que nós não somos produtos, irmãos. Amém. Então, mais uma razão para ignorarmos os rótulos. Ignore a rotulação. Ignore a rotulação. O importante é, estamos em Cristo ou não estamos? Então, se estamos em Cristo, temos que parar de nos julgarmos uns aos outros, de condenarmos uns aos outros, de querermos manipular o irmão. Nossa, como eu vejo isso acontecendo no YouTube, né? Eu digo isso em relação a pessoas quererem que eu grave vídeos do que elas querem que eu grave. Queridos irmãos, eu tenho que ser guiada pelo Espírito Santo. Eu aceito conselhos, né, de sugestões, aceito, claro que eu aceito. Mas a palavra final é do Senhor. Às vezes nem o que eu quero Deus permite. Né, meu amor? Eu saí outro dia, gravei um vídeo, fiquei 2 horas fora de casa, porque foram 5 tentativas ou 6 para gravar o vídeo. Quando eu gravei o vídeo, cheguei em casa, o Espírito Santo falou comigo, não publique esse vídeo. Eu apaguei o vídeo. Apaguei. Levei umas 2 horas gravando, mas o Senhor falou, não, eu não quero que você fale sobre isso. Amém. Não fale sobre isso. E eu não gravei o vídeo. Então, temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, e cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Amém. Então, não estejamos querendo manipular os outros, dizer o que os outros têm que fazer. E se você disse alguma coisa para alguém fazer e a pessoa não fez, não fique zangado com ele. Ele é livre. As pessoas são livres. Até mesmo aqui no canal, né, amor? Uhum. Até mesmo aqui no canal. Hoje, né, é um bom exemplo disso. Né? O assunto que nós estaríamos falando seria outro. Exato, meu amor, bem lembrado. Mas, né, Seria se outro. o Espírito Santo nos conduziu dessa forma, está conduzindo essa live de hoje, né, esse vídeo de hoje dessa forma, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É para todos nós ouvirmos a palavra, né, e praticar os seus ensinamentos. Exato. Louvado Exato. seja Deus. Para a glória de Deus. Amém. E, finalmente, queridos irmãos, o que acontece se nós não perdoarmos? O que acontece? Se alguém nos pedir perdão e não perdoarmos, ou se nós guardarmos ressentimento, mágoa, rancor, né? E nós temos que orar em relação a isso. Claro que não é fácil perdoar, especialmente se são pessoas que nós fizemos o bem, pessoas da família, pessoas da igreja. Claro que não é fácil perdoar, porque a decepção dói, né? E especialmente se for uma traição. É difícil? Sim, claro que é difícil. Mas aí entra a oração. Orando, orando, orando. E orem por nós, irmãos. Orem pela Rosa, por mim, por nossa família.
nossos filhos ainda moram conosco. Nos guardem em oração, queridos irmãos. Amém. É porque o sonho que eu tive, que foi um pesadelo, há 2 noites atrás, me revelou claramente a ira, o ódio do inimigo contra nós. Verdade. Rosa e eu estávamos num carro e havia por fora do carro um demônio querendo nos atacar, mas nós estávamos protegidos ali dentro do carro. E eu repreendendo o demônio em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, eu te repreendo em nome de Jesus. E só que a voz saía com dificuldade, mas saía. Né? E aí eu acordei. E quando acordei, aí sim eu falei mesmo, sem nenhuma dificuldade, né? Primeiro orando, me enchendo do Espírito Santo em nome de Jesus, e depois repreendendo o maligno. E aí o Senhor falou, é muito importante compartilhar isso com a igreja, com os irmãos, porque o sangue de Jesus não tem purificado a todos. E eu tenho orado muito, irmãos, para que não fique no meu coração, no coração da minha esposa, dos meus filhos também, e de todos que nós amamos e que nos amam, que não fique ressentimento, que não fique amargura, mas que nós estejamos realmente tendo misericórdia e compreendendo que aqueles que nos perseguem são instigados pelo diabo. Aqueles que nos amaldiçoam, sabe, que falam mal de nós, são instigados por Satanás. Mas nós não podemos ignorar os seus ardis. Verdade. Então, temos que perdoar. Perdoar não é uma opção, irmãos. É um mandamento, irmãos. Amém. Se nós não perdoarmos na oração, no modelo de oração chamado Pai Nosso, Jesus ensinou que se não perdoarmos, não seremos perdoados. Isso está em Mateus capítulo 6, logo depois do Senhor ensinar o modelo Pai Nosso. Se não perdoardes, o vosso Pai não vos perdoará. É claro o ensinamento de Cristo. Agora, para que fique bem esclarecido, e com isso concluímos, e depois queremos ouvir vocês no chat, ouvir entre aspas, né? Ler o que vocês escreveram, ou vão querer escrever, já respondo logo para quem tem dificuldade de perdoar. Oração. Ore e diga, Senhor, me ajuda a perdoar. E Ele vai te ajudar, porque essa é a vontade dEle em Cristo Jesus. Esta é uma oração que com certeza Deus ouve. Amém. E atende. Tá? E eu sou prova disso. Amém. Eu sou prova disso, irmãos. Para a glória de Deus. Mateus capítulo 18, do versículo 21 em diante. Pedro vai fazer uma pergunta a Jesus. Depois de responder essa pergunta, Jesus conta uma parábola importantíssima, que nos ensina que se não perdoarmos, embora Jesus já tenha nos perdoado na cruz, perderemos o nosso perdão. Perderemos o nosso perdão. Não perca o seu perdão. Há uma pregação minha com esse título, Não Perca o Seu Perdão. Vou deixar um card aparecendo no final desse vídeo depois. Do versículo 21 ao 35, por favor. Mateus 18, irmãos, do 21 ao 35. Então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movida de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés,
rogava-lhe, dizendo: Sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de todo o coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Assim vos fará também meu Pai Celestial. Jesus nos advertiu disso. Que advertência, hein? A palavra de Cristo não caiu por terra. Céus e a terra passarão, disse ele, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Então, essa palavra está valendo aqui. Está valendo. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Você tem dificuldade disso? Ore. Vamos orar agora? Agora vamos orar também para que não haja maldade em nós, maledicência em nós. Vejam como o Senhor chamou aquele servo, servo malvado. Servo malvado. Malvado. Jesus nos perdoou para que nós perdoemos também. Amém. Jesus nos deu exemplo de amor para que nós amemos também. Se nós não perdoarmos, a fim de termos comunhão com os nossos irmãos, mas ficarmos nos dividindo, ficarmos tendo preconceito porque o irmão é da denominação A ou da denominação B, ou porque ele não tem denominação. Isto é errado. Errado. A palavra nos ensina a termos comunhão. Voltando para 1 João, você já está aí, né? Voltando para 1 João, a palavra nos ensina claramente, e por isso nós fizemos a leitura desse texto, versículo de número 7, por favor, meu amor. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica, ou seja, ele nos purifica se nós andarmos na luz, a fim de termos comunhão com nossos irmãos. É quase que a mesma coisa, o andar na luz e o ter comunhão com os irmãos. Porque os nossos irmãos têm o mesmo Espírito Santo que nós. E o Espírito Santo não está dividido. O corpo de Cristo é um. Não são vários. Corpo da Assembleia, corpo da Batista, corpo da Presbiteriana e assim por diante. Não. O corpo de Cristo é um. Todo aquele que nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus. Todo aquele que ama o Senhor de todo o seu coração. Então, aquela pessoa que também confessa Jesus como único Senhor e Salvador, ainda que cometa práticas que eu considere que já deveria ter deixado, não tenho autoridade para julgar essa pessoa. E não tenho permissão para falar mal dela. O Senhor não nos deu essa permissão. Faz um desserviço ao Evangelho quem fica falando mal dos irmãos. Ensine a verdade, sem falar nome de denominação, isso é possível. Ensine a verdade sem mencionar nome de irmãos, isso é possível. Isso é possível. Ainda que alguém tenha passado décadas falando de denominações, falando de nomes de irmãos, se você enxergar essa verdade na palavra, pare com essa prática agora e se concentre em ensinar a verdade. Porque é a palavra que liberta. Não é a polêmica, não é o debate, o combate. Nunca ninguém muda de opinião num debate, você já percebeu? O ego está ali aflorado.
Cada um quer provar que tem a razão e não abre os ouvidos para ouvir o outro, e muito menos a palavra. Não querem mudar de opinião, porque não tem humildade. É muito triste a situação hoje da maioria dos que se dizem cristãos. Não compreenderam o evangelho, que é nos tornarmos semelhantes a Cristo Jesus, como verdadeiros filhos de Deus, cheios de misericórdia, de compaixão, de perdão. E a palavra aqui, quando diz, mas se andarmos na luz, quem é que anda na luz? Hã? Quem é que anda na luz? É quem faz parte da denominação A, B ou C, ou não faz parte de denominação? Tem nada a ver com isso. Quem é que anda na luz? O próprio texto explica. Capítulo 2, versículo de número 9 e 10. Vejam comigo. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Você ama seu irmão? Ou você ama apenas aquele que é da sua denominação? Se alguém não é da sua denominação religiosa, então você não ama. Você odeia. Cuidado com isso, irmãos. Cuidado. Cuidado para não julgar uma pessoa de Cristo como não sendo de Cristo apenas porque não faz parte da sua denominação ou de uma denominação evangélica. Não julgue seu irmão. Não julgue. Você não é juiz. O que o Senhor nos ordenou é apenas a amar e mais nada. Amar. Amar o nosso irmão. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Se há nele algo que você considere que seja errado, pecaminoso, o que o Senhor nos ensinou? A ficar falando disso por trás? Foi isso que ele nos ensinou? Não, queridos. Ele nos ensinou a procurar essa pessoa, esse irmão, e alertá-lo. E se ele não nos ouvir, então procurar testemunhas para que juntos tentemos convencê-lo do erro, para que ele volte. Só que às vezes ele nem está errado. Às vezes está errado é quem está cheio de religiosidade hipócrita, vendo o pecado onde não há pecado. E o que é realmente pecado, ele releva. Como a maledicência, que é um pecado gravíssimo, que leva ao inferno. E há pessoas indo nessa direção, achando que estão salvas. E ouvirão do Senhor: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Oremos. Amado Deus, nosso Pai, Senhor, somos gratos a Ti. Obrigada. Pelo Teu ensinamento, pela Tua palavra poderosa, que nos liberta da prática do pecado, que nos traz a Tua presença, que nos ajuda a liberar o perdão e a pedir perdão também. E nós te rogamos, ajuda-nos nisto, Senhor. Eu não sou melhor que qualquer irmão meu, Senhor. Necessito, Senhor, da Tua ajuda para perdoar, para pedir perdão quando houver essa necessidade. Necessito, Pai querido, da direção do Teu Espírito Santo em tudo. Necessito, Pai amado, que o Senhor nos dê, Pai, do Teu Santo Espírito, porque sem Ti nada podemos fazer. Enche-nos do Teu Santo Espírito por graça e misericórdia, Senhor. Ajuda meus irmãos a liberarem o perdão. Muitos foram feridos até por líderes religiosos e têm traumas de denominações, têm traumas do congregar dentro de um templo, porque foram humilhados, foram feridos. E, Pai, nós rogamos, ó Senhor, que eles consigam liberar o perdão, que eles consigam, Pai querido, ser curados disto pelo Teu poder, para a Tua glória. Que eles orem nesse sentido e permitam ser curados, que consigam também perdoarem a si mesmos de qualquer erro que cometeram, Senhor. Amém, Jesus. Ajuda-nos também a nos perdoarmos, como o Senhor já nos perdoou, para que possamos seguir em frente, Senhor. Eu te peço, Senhor, misericórdia para com os meus queridos irmãos.
Peço misericórdia para com aqueles que estão cegos na religiosidade, Sim, Senhor. que se gabam do tempo que passam orando, do tempo que passam jejuando, que ficam divulgando as boas obras que fazem, que falam de si mesmos e falam dos outros por trás, denunciando pecados alheios, sem enxergar os próprios pecados. Tem misericórdia, Senhor, e faça-os despertar antes que seja tarde, Senhor. Liberta-os, ó Senhor. Liberta da idolatria denominacional, da idolatria a pastores e líderes religiosos. Liberta da idolatria a cantores gospel ou celebridades. Liberta de toda idolatria, da idolatria política também, da idolatria a personalidades políticas. Liberta, Senhor. Ó Santo Deus, nós te rogamos, pelo agir poderoso do teu Santo Espírito, que cada um dos meus irmãos que está orando juntamente conosco estejam, Pai, sendo movidos pelo teu Espírito Santo e ensinados por ti na leitura da tua palavra, especialmente que se interessem em ler o Novo Testamento para a tua glória, Pai, para que entendam a nova aliança em Cristo Jesus, Pai. Que para a tua glória o sangue de Jesus nos purifique de todo pecado, porque queremos andar na luz, então que estejamos andando na luz, amando o nosso irmão, porque a tua palavra nos ensina que quem não ama o irmão não está na luz, não está em ti. Ó Santo Deus, ó Senhor, nós te agradecemos pela compreensão desta verdade. E te rogamos, ó Senhor, ajuda-nos a vivermos essa verdade. Que não haja em nosso coração maldade, que não haja em nosso coração mágoa, ressentimento, rancor, desejo de vingança, que não haja em nosso coração qualquer mal. Em nome de Jesus, Pai, nós assim oramos, ó Senhor. Que não haja em nós hipocrisia, falsidade, que sejamos sinceros, honestos, íntegros, que nos desviemos do mal, que estejamos cheios do teu Santo Espírito para a tua glória, Pai. No santo nome do Senhor Jesus, nós te rogamos. Ó Pai Santo, enche-nos do teu Espírito Santo, enche-nos, Pai. Enche-nos do teu amor, da tua misericórdia, de humildade, de mansidão. Enche-nos, Senhor, de fé para a tua glória, Senhor. Que estejamos cada dia mais unidos a Cristo e confiando em Cristo e sendo transformados por Cristo, pelo teu Santo Espírito. Ó Senhor, que a tua palavra esteja em nós para a tua glória. E que estejamos cada um considerando o nosso irmão superior a nós mesmos. Que não haja em nós orgulho, soberba. Em o nome de Jesus, Pai, nós assim te rogamos. Livra-nos do mal, Senhor. E livra-nos de qualquer mal que possa haver em nós. No nome de Jesus oramos, Pai, protege-nos. Tu és o nosso refúgio. Tu és a nossa fortaleza. Em ti confiamos, ó Senhor. Assim nós oramos, ó Pai, prepara-nos para nos encontrarmos contigo. Aleluia, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para nos encontrarmos contigo, Senhor. Amém, Jesus. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa preparação. Obrigada, Jesus. Pela tua palavra hoje. Em nossas vidas, Continua Jesus. falando conosco, Senhor, e perdoa-nos. Sim, Jesus. Perdoa-nos e ajuda-nos a perdoar. Amém, No Jesus. nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém.